bem-vindos. Vamos iniciar com uma palavra de oração? Oremos. Nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que possa nos direcionar no estudo nessa noite, que o Senhor possa nos capacitar a entendermos mais a respeito do Senhor, da Tua Palavra e principalmente a respeito da doutrina da Igreja, que esse assunto tão importante possa ser esclarecido em nossas mentes, que o Senhor me capacite a ser um canal para que ensine esses conceitos de uma maneira clara. Porque é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando, como já tenho dito com vocês, a doutrina da igreja. O nome mais técnico para isso, se você estivesse num seminário, seria eclesiologia, a doutrina da igreja. Eclesiologia nada mais é do que o estudo da igreja. Logia seria o estudo e eclésia ou eclesia, dependendo de onde você estudou, cada seminário tem o seu sotaque, né? Então vai ser igreja. Nós temos falado sobre esse assunto da eclesiologia dividindo em 4 partes. Nós já estudamos a natureza da igreja, já passamos tempo estudando a autoridade da igreja e estamos nesse momento cobrindo o tópico do propósito da igreja e, por último, nós vamos estudar o culto. Eu pensei em caminhar com vocês já para a parte do culto da igreja, mas eu decidi dar um passinho para trás, segurar um pouquinho e trabalhar ainda o conceito do propósito da igreja com vocês, apresentando o aspecto da metodologia da igreja, ok? Na aula passada, nós passamos um tempo estudando sobre a missão da igreja, né? Nós já vimos qual é a missão que Cristo tem para a sua igreja, e nós passamos bastante tempo estudando isso nas últimas semanas, e agora eu quero iniciar com vocês o tópico da metodologia da igreja. Antes disso, deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês, e vocês têm a oportunidade de participar respondendo, tá? Não é pergunta retórica. O objetivo, qual é o objetivo principal de Cristo com a sua igreja? Sabe qual é? Trazer glória a Deus. Esse é o objetivo da igreja. Salvar é um dos caminhos onde Deus é glorificado. Pregar o evangelho, todas essas coisas, por isso que eu disse, elas carregam verdades em si. No entanto, glorificar a Deus é o alvo supremo da igreja. Trazer glória a Deus. Agora eu pergunto para você, uma igreja pode trazer glória a Deus se ela não se preocupar com a santidade dos seus membros? Existe glória a Deus onde existe falta de santidade? A santidade pode existir onde não há o ensino da verdade? Você percebe como várias coisas começam a entrelaçar-se? Quando nós falamos que o objetivo de Deus, e o único objetivo de Deus, ao estabelecer a igreja na terra, é trazer glória ao seu nome, nós podemos desdobrar essa realidade em vários aspectos, como o aspecto da santidade, dizendo que Deus não pode ser glorificado onde a santidade não reina, e também Deus não pode ser glorificado e a santidade não vai reinar em um ambiente onde a verdade não é estabelecida. Então perceba, irmãos, que o propósito do Senhor, quando Ele estabeleceu a igreja neste mundo, foi para que esta o glorificasse por meio do quê? Por meio da santidade, por meio do ensino da verdade, que vai se desdobrar em evangelismo dos perdidos e a santificação dos crentes. Quando nós olhamos para esses desdobramentos da doutrina da igreja, nós entenderemos o seu propósito. E é por isso que eu quero gastar tempo com vocês falando sobre qual é a metodologia que a igreja deve usar para chegar então a esse objetivo. Uma vez que a igreja é o povo santo, uma vez que a igreja, conforme nós vimos em Efésios, é chamada a caminhar em unidade. Então a igreja é um povo santo e unido em Deus. A igreja é um povo santo, unido em Deus, que confia em uma única verdade.
E é essa verdade que une o povo. É essa verdade que mantém a santidade. Então, irmãos, quando nós olhamos para a igreja nesse aspecto, quando nós entendemos esse conceito de uma forma bem clara, nós perceberemos que o que Deus está pedindo para a sua igreja, nada mais, nada menos é do que ela glorificar o nome dele. Então, você concorda que estaria completamente fora de questão, por exemplo, a igreja procurar redefinir o seu propósito? Por quê? Porque o propósito já foi entregue, o propósito já foi estabelecido, o propósito já está claro nas Escrituras. O nosso papel simplesmente é nos submetermos a este propósito. Mas, ao invés disso, a igreja, ela não é chamada a restabelecer o propósito. Pelo contrário, ela é chamada a se submeter ao propósito que Deus tem estabelecido para ela. Agora eu pergunto, uma vez que a igreja é chamada para trazer glória ao nome de Deus neste mundo, nós vimos que existem dois reinos que nós temos presentes. Nós temos o reino das trevas, onde reina o quê? A injustiça. E nós temos o reino da luz, onde reina a justiça. A igreja, ela é chamada para fazer o quê? Para representar a Cristo, para trazer glória a Cristo, mas ela está inserida num ambiente que é hostil a Cristo e que é avesso à glória de Deus. E é precisamente neste ponto que muitas igrejas acabam comprometendo a sua missão, o seu propósito. Porque elas começam a olhar para o mundo ao redor, elas tiram o foco do propósito que Deus tem estabelecido para a igreja, através das Escrituras, que é trazer glória ao nome de Deus. Ela começa a olhar para a cultura ao seu redor, e ela começa então a modificar, ela começa a ser moldada e influenciada pela cultura externa. Ao invés de ela ser aquela que influencia o mundo, ela acaba sendo o quê? Influenciada pelo mundo. Ela acaba aceitando aquilo que o mundo tem colocado e ela começa a inserir essas coisas dentro da igreja. Eu não quero adiantar o que nós vamos estudar na pregação de hoje à noite, mas quando Cristo vai falar no Sermão da Montanha que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é exatamente esse conceito do cristão sendo chamado para ser influência neste mundo. E é nesse ponto que muitas vezes as igrejas, elas se deixam comprometer, elas se envolvem com a cultura e elas acabam, por esse envolvimento cultural com o mundo ao seu redor, abrindo mão do seu propósito e comprometendo a sua missão. A Bíblia é clara ao dizer que a igreja, ela deve ser santa. A igreja, ela deve ser santa num mundo que é profano. É fácil? É fácil viver uma vida de santidade num mundo profano? Os valores que regem este mundo são próximos aos valores que a Bíblia coloca como sendo aqueles que devem reger a vida de um cristão? Aquilo que o mundo valoriza, aquilo que é importante para a nossa cultura secularizada, é a mesma coisa que a Bíblia apresenta para nós como uma maneira como nós devemos viver que traz glória para o nome dele? Sem dúvida que não. Então, a cultura do mundo, ela é moldada pelos seus valores e pelo próprio pai que ela tem. Que é quem? O mundo inteiro jaz no maligno. As coisas da carne é o que tomam conta neste mundo secular. Agora, na igreja, dentro da igreja, a cultura da igreja,
ela deve ser moldada pelo quê? Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus. E os valores que os cristãos devem seguir e viver são aqueles que são apresentados na palavra. Agora, percebam a linha tênue e o grande difícil desafio que os cristãos vivem. Por quê? Porque nós vivemos em ambas as esferas. Nós estamos no reino de Deus, mas também estamos inseridos e vivemos o nosso dia a dia no reino deste mundo. Existem alguns momentos que há sobreposições nas atividades culturais que os crentes desfrutam. Afinal de contas, você normalmente não trabalha num ambiente piedoso cristão. A maioria de vocês estão inseridos em uma empresa secular. Concordo? Nem todo mundo ali está com o objetivo de trazer glória a Deus. Qual que é o seu objetivo como cristão no trabalho? Glorificar a Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o seu trabalho não é um compartimento separado, onde você pode viver secularmente. Não. O seu trabalho é um local que Deus tem providenciado para você, para que você possa ser luz e sal e influenciar aquele ambiente, a fim de que ali o nome de Cristo seja glorificado. Os cristãos, irmãos, eles vivem nessa cultura de, muitas vezes, dualidades, onde nós vivemos inseridos numa cultura, nós somos cristãos, que vivem muitas vezes cercados numa cultura anticristã. E a cultura ao nosso redor muitas vezes nos influencia. Em que áreas? A cultura nos influencia através das músicas, através da linguagem, através da comida, através do vestuário. Todas essas são áreas que muitas vezes nós estamos inseridos. E sabe qual que é o problema? O problema é quando a igreja esquece que as principais influências da cultura secular são os valores mundanos e que os valores mundanos estão em oposição aos valores espirituais da igreja. Você tem que entender que o inimigo, Satanás, ele anda em derredor, procurando só uma oportunidade para fazer o quê? A palavra de Deus nos compara o inimigo como um leão que ruge. Ele está preparado. É ruge, não rude, tá? Parece um leãozinho, né? É pequenininho, mas não assusta muito. O leão que ruge, buscando alguém para quem possa devorar. Não é um leão que está de brincadeira. O mundo que nos cerca, a cultura que nos cerca, ela não é nossa amiga. Ela não é simpatizante da igreja. Muitos crentes se esquecem disso e acabam fazendo o quê? Se colocando em risco. Você acaba abrindo brechas para que a cultura secular comece a te influenciar de várias e várias maneiras. E dessa forma, você acaba sendo moldado através dos valores caídos deste mundo. Nós, no nosso dia a dia, na nossa vida comum da semana, muitas vezes começamos a abrir brechas para que o mundo, ou para que aquilo que o mundo tem colocado como verdadeiro, seja estabelecido, e nós abrimos mão das escrituras e da verdade em detrimento de uma cultura secularizada. A gente começa a valorizar o que o mundo valoriza e não o que a palavra de Deus valoriza. Mas quando a igreja ela começa a ser influenciada pelos valores do mundo e ela esquece a distinção entre a santidade e o mundanismo, ela logo esquecerá o seu propósito.
Rapidamente isso vai acontecer. E se a linha entre uma igreja santa e um mundo secular ficar borrada, sabe? Se essa linha não ficar clara, não ficar estabelecida, esses limites não ficarem estabelecidos, sem dúvida, a igreja ela vai se tornar antropocêntrica. O que é isso? Centrada no homem. Fazendo de tudo para que o homem se sinta bem. E ela não vai ser cristocêntrica, que é uma igreja centrada em Cristo. Qual que é o objetivo principal da igreja? Trazer glória a Deus. Quando a cultura influencia a igreja de uma forma exagerada, entendam, é impossível não ter um certo grau de influência. Mas quando uma igreja se deixa influenciar de forma exagerada, muitas vezes ela vai abrir mão. Deus não será mais o alvo, a glória de Deus. O objetivo agora será fazer com que as pessoas se sintam bem. E aí que começa a entrar essas questões, mudanças de cores, mudanças de liturgia, ambientes, contextualizações. Tudo isso reflete uma cultura de igreja não focada na glória de Deus, mas muito mais preocupada em criar uma atmosfera no culto que muitas vezes tem o objetivo de te emocionar. Tudo é feito com esse objetivo e com esse foco. Mas, irmãos, quando essa linha que separa a igreja do mundo secular, ela fica borrada, nós teremos dificuldades. E sabe quando a igreja começa a borrar essa linha? Em primeiro lugar, quando ela começa a minimizar a santidade. A igreja começa a dar passos em direção à ruína, à secularização, quando ela começa a minimizar a santidade. Frequentemente as igrejas começam a se distanciar de Deus ao comprometer a sua santidade em busca, de ampliar o seu impacto e a sua influência na sociedade. É aquilo que eu falei para vocês. As igrejas não estão preocupadas em trazer glória a Deus. Muitas estão preocupadas em serem relevantes. Essa é a palavra que muitas vezes eles dizem. Nós queremos ser relevantes na sociedade. Nós queremos impactar a sociedade. E eu já disse isso mais de uma vez. Em busca da relevância, a igreja tem se tornado cada vez mais irrelevante. Isso não quer dizer, irmãos, que a igreja, que a cultura, seja um objetivo mau. Mas a igreja nunca deve ter como objetivo principal alcançar a cultura, ou redimir a cultura. Por quê? Porque uma vez que ela alcançar o homem, uma vez que o homem se tornar a preocupação mais elevada da igreja, uma vez que Cristo não é mais o seu objetivo principal, o seu propósito, ela vai abrir mão e ela vai fazer tudo o que tiver que fazer para alcançar pessoas. Por isso que eu pergunto para você, o culto na igreja. O culto na igreja, ele é para o incrédulo ou para o crente? Hã? Quem pode cultuar a Deus que não seja o seu? O incrédulo, ele é convidado a ver o povo de Deus cultuar. Quando a igreja coloca o foco do culto no incrédulo, ela já começou a se secularizar. Por quê? Porque ela vai fazer tudo o que ela precisar fazer para alcançar e atingir e influenciar aquele incrédulo. Quando, na verdade, não é esse o foco da igreja, não é esse o objetivo da igreja. A igreja acaba se tornando o quê? Antropocêntrica e não cristocêntrica. Porque as pessoas do mundo, as pessoas que vivem nessa cultura secularizada, você acha que elas estão preocupadas com a santidade? Santidade é importante? Sim ou não? Não, para o mundo. Santidade, agora me assustei.
Santidade é importante para o mundo secular? Nem um pouco. As pessoas no mundo secular estão preocupadas e elas têm o desejo de submeter-se a Deus? Elas se sentem constrangidas diante da santidade de Deus? O que atrai pessoas carnais? O que atrai pessoas carnais? O que é atraente para pessoas carnais? A carne. E é isso que muitas vezes as igrejas fazem. Para atrair os incrédulos, muitas vezes elas comprometem a santidade de Deus para oferecer a essas pessoas, para oferecer ao incrédulo o quê? Um ambiente onde ele se sinta bem. Um ambiente secularizado. E para isso elas têm que diminuir a impressão de santidade. Sabe? Tem que diminuir, não pode parecer um ambiente solene. O culto não pode ser assim. A atmosfera tem que ser leve. A atmosfera do culto, ela tem que ser muito mais informal. A santidade não deve ser algo aparente, porque se for, as pessoas não vão ficar ali. As pessoas não vão querer estar naquele ambiente. E a igreja muitas vezes começa a reembrulhar tudo aquilo que a palavra de Deus coloca como essencial para o evangelho, de uma forma que não ofenda o perdido. E em nome do alcance da comunidade, entenda, o objetivo é nobre, alcançar o perdido? Claro, mas em nome do alcance da comunidade, o foco, a energia e os recursos da igreja começarão a ser desviados da doutrina que leva à santidade, porque os incrédulos não querem isso. Os incrédulos não querem o estudo da palavra. Os incrédulos não querem exposição bíblica. Eles não querem oração, porque essas coisas levam à santidade. As igrejas vão abrir mão de tudo isso para criar e manter várias atividades e programas que levarão à expansão. Pessoas vão chegar aos montes e o sucesso daquela igreja, o sucesso daquele ministério será medido não pela conversão de pecadores ou pelo grau de santidade dos seus membros, mas sim no quão eficaz elas são para alcançar a comunidade. E começarão a usar como métricas de santidade obras sociais, engajamento social e crescimento numérico. As pessoas dizem, se estamos crescendo, estamos no caminho certo. Deus está nos abençoando. Entenda que a maior denominação herege do mundo, o catolicismo romano, está cheio de membros. É a maior igreja, mas ela não tem o evangelho. Ela não prega o evangelho. Números nunca foram e nunca serão credencial de que se uma igreja está ou não fazendo o que é certo. Obviamente que, por outro lado, também não ter muitas pessoas também não é credencial para nada. Obviamente que nós devemos avaliar o caminho que a igreja está, justamente entendendo se ela está focando a sua atenção e o seu esforço em trazer glória a Deus. Agora, quando a igreja perde esse foco, quando a igreja foca a sua atenção no incrédulo, elas começam então a competir entre si para oferecer aquilo que é atraente para as pessoas. E aí começa uma verdadeira corrida para construir os maiores, melhores e mais impressionantes prédios e instalações. Tudo é feito para quê? Para que a pessoa seja inserida numa experiência diferenciada. Entenda? É essa a palavra, experiência. E existem igrejas que estão investindo desde
cafeterias. Você tem uma cafeteria estilo de Starbucks dentro do prédio da igreja. A igreja é quase um shopping. Ela tem tudo isso sendo oferecido. Lanchonete top, cafeteria, até academia, em alguns casos. Tudo isso para quê? Para ser inclusiva. Tudo tem sido empregado pelas igrejas para se tornarem mais receptíveis, para se tornarem mais atraentes para as pessoas que julgam as igrejas com base em padrões mundanos. As igrejas de hoje não só procuram atrair pessoas por meios tangíveis, tais como programas, templos e cafeterias, mas também utilizam meios intangíveis, como, por exemplo, a criação de um ambiente certo. É aquilo que eu falei, criar uma atmosfera. Para alcançar a sociedade, as igrejas procuram se tornar culturalmente relevantes. Elas querem contextualizar a sua aparência, elas querem contextualizar o seu culto, contextualizar a mensagem, a pregação. Tudo isso para quê? Para manter contato com a cultura secular. Isso pode começar de uma maneira muito inocente por parte da igreja. Como, por exemplo, pintando uma parede de preto, diminuindo uma iluminação da congregação, colocando giroflexos, fumaça. Ao invés de você ter um regente, coloca aqui um grupo de pessoas treinados, que sabem cantar muito bem. Geralmente jovens, bonitos, porque são o cartão de visitas da igreja, ok? Então se cria uma atmosfera para que as pessoas não tenham um choque muito grande. Então, vamos mudar o ambiente da igreja para que a igreja se pareça cada vez menos com uma igreja. As igrejas, elas têm buscado nos nossos dias cada vez mais se parecer com um galpão de show. Por quê? Porque daí a pessoa sai do show no sábado à noite e entra no show de domingo sem ter tanto choque cultural. Entendeu? Essa é a razão, muitas vezes, dessas mudanças que acontecem sutilmente. E sutilmente, a intenção muitas vezes acontece onde há gradativamente uma diminuição dos padrões. Então, a igreja, ela começa a querer criar uma atmosfera convidativa. Então, para isso, ela começa a rebaixar os seus trajes. Então, homens não usam mais terno e gravata nos domingos. A gente bate bastante nas mulheres quando falamos sobre esse aspecto, né? Os homens ficam bem confortáveis nos seus lugares. Mas há poucas décadas atrás, quando você tinha um culto no domingo, os homens iam para esses cultos vestidos de que forma? Social. Terno, gravata. Perceba que é sutil essas mudanças muitas vezes. É devagarzinho que a gente vai comprometendo e a gente vai abrindo mão e a camisa, a gravata começa a dar lugar à calça jeans e à camiseta. Não se trata, pensa comigo, mas não se trata tanto da vestimenta em si, porque isso pode até começar de uma forma inocente. Mas a intenção muitas vezes é se criar um ambiente menos reverente e mais casual. Essa é a intenção. Então, a igreja, ela começa a se afastar lentamente de padrões, de marcos antigos. E isso vai desdobrar-se no canto. As músicas, os hinos, são substituídos agora por worship. Músicas que ficam repetindo 10, 30 vezes a mesma coisa. Sem profundidade,
muitas vezes músicas centradas muito mais no ser humano do que em Deus, na sua glória e no seu poder. Tudo isso você vai ver que começou, às vezes, de uma maneira inocente. Queremos criar um ambiente mais leve, mas que vai tendo desdobramentos na prática congregacional, no estilo da adoração. Eles querem um estilo de adoração mais leve, como a performance de um show. E quanto mais num show os sentidos forem estimulados, mais inserida naquele ambiente a pessoa se sente. Então as igrejas perceberam como fazer as pessoas chegarem. As pessoas amam ser emocionadas. Amam. Não é à toa que você pega aquele filme que você sabe que você vai chorar. E você coloca e fala, hoje eu quero chorar. Olha que loucura, né? Você vai lá e coloca o filme. E você sabe, às vezes, até o que vai acontecer. Você já assistiu aquele filme, você sabe que que vai morrer, que vai acontecer, e você chora ainda assim. Por quê? Porque foi criada uma atmosfera. A câmera vai chegando, vai mudando o ambiente, o som, a trilha sonora, tudo vai sendo realizado para que você tenha uma experiência. E quando você tem essa experiência, você é cativado. Sabia que é isso que muitas lojas, muitas cafeterias, muitos lugares e livrarias têm feito hoje em dia para tentar competir no comércio? Por exemplo, muitas livrarias têm fechado as portas nos nossos dias. Por quê? Quando uma pessoa quer comprar um livro, já são poucas, né? Mas quando uma pessoa quer comprar um livro hoje em dia, o que ela faz? Ela pensa, vou numa livraria ou ela vai no Google, na Amazon e compra? Na maioria das vezes é o quê? Online. O que muitas livrarias têm feito para tentar ter um diferencial para conseguir manter os seus clientes? Elas estão oferecendo uma experiência. Você entra numa livraria agora, não é uma livraria que era antigamente. Você entra numa livraria, ela tem a cafeteria num canto, ela tem uma cafeteria. A iluminação é completamente preparada, uma luzinha mais paz, sabe? Uma luz mais tranquila, um ambiente muito bem organizado, a catalogação dos livros, a organização, a maneira como eles são colocados, a maneira como eles são inseridos nos displays, tudo isso para que você não tenha só uma experiência você não compra um livro, você tem uma experiência de comprar um livro. E você pega aquele livro, começa a mexer assim, você sente o cheiro. Você vê, já viu como as capas dos livros têm se tornado cada vez mais atraentes? As pessoas, a gente geralmente diz, não se compra um livro, mas por que eles investem tanto na capa? Porque eles sabem que você compra pela capa. Você compra pela capa. Eu lembro na época que a Editora Batista Regular tinha uns livros que a capa era sofrida. Ô, dor no coração, cada capa daquelas que você ouvia. Um livro mal encadernado que você abria ele quebrava, né? Essa experiência sensorial tem sido muitas vezes usada para quê? Para ter uma competitividade muitas vezes com os comércios online que ganham pelo preço. Mas quando você vai numa livraria como essa, por exemplo, você não está preocupado só com o preço, você está tendo uma experiência naquele lugar. Essas mudanças também muitas vezes têm sido inseridas dentro da igreja, para que as pessoas não venham num culto, para que elas tenham uma experiência. Venham ter a experiência da igreja tal. Com isso, irmãos, as igrejas, elas têm aberto mão de trazer glória para Deus e transformado os seus cultos dominicais em verdadeiros espetáculos seculares, performáticos. É isso que tem acontecido. As igrejas, elas estão muito mais preocupadas em apresentar uma performance, em ganhar as pessoas, não pelo evangelho da graça, mas impactá-las por todas essas questões que são colocadas ao redor. Essa mudança de propósito também tem afetado os edifícios da igreja.
As igrejas pintam suas paredes, colocam suas luzes e cada vez mais tem, ao invés de terem igrejas com prédios que parecem igrejas, cada vez mais elas têm colocado seus prédios em armazéns, galpões vazios, porque é ali que acontecem os shows para os jovens, em galpões assim. Então elas querem trazer essa mesma experiência. Os púlpitos não existem mais. Vamos colocar um latão. Muitas igrejas, elas usam isso, principalmente nos jovens. É um latão. Quem teve na cabeça um dia de usar um latão de púlpito? Ou então, melhor, vamos usar uma prancha de surf. Tem igreja que faz isso. Bola de neve. Ou então, tira o púlpito. As pessoas não têm mais paciência para ver essa experiência de púlpito, pastor. As pessoas não têm condições de ficar concentrada por 50 minutos para uma pregação, pastor. A capacidade de concentração das pessoas nessa geração TikTok cada vez tem diminuído. Então, vamos colocar aí 20 minutinhos, 15 minutinhos no máximo. Passando disso, as pessoas desligam. Então, tira o púlpito. Vamos fazer aqui como se fosse uma conversa. O pastor pega aí a Bíblia na mão, quando pega, senta num banquinho. Você já viu alguma coisa assim no YouTube? Aquela luz centrada só no peãozão sentado lá. Ele diz umas frases tão bonitas, gente, que você fala, faz todo sentido. Seria tão bom se não fosse heresia. Você está ouvindo tudo aquilo e se alimentando e às vezes, pasmem, o crente está vendo aquilo e falando, amém, olha, é isso mesmo. Sem discernimento. Oi? Homem de Deus. Deus minúsculo. As igrejas têm aberto mão, eliminando os seus púlpitos, contextualizando os seus prédios. Mesma forma como a igreja trata Cristo, muitas vezes tem sido contextualizada. O Senhor Jesus não precisa nessas igrejas mais ser tratado como santo e digno de reverência, mas como alguém, como eu e você. E aí vai ter o camarada que vai ter a coragem, a pachorra de dizer numa mensagem que você é o ponto fraco de Deus. Ah, tá de brincadeira, né? Isso é pregação o quê? Motivacional, antropocêntrica. E o nome desse cara é Dave Leonardo, que muita gente segue na internet. Muitas vezes, pregado uma mensagem herética. E todos esses caras, os mais seguidos que você vê no Twitter e em redes sociais, pregam exatamente esse evangelho água com açúcar. E sabe por que eles têm tanta audiência? Porque é tudo que um incrédulo quer ouvir na igreja. Você é importante. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Gostaram, né? Lembraram, né? Os mais antigos conhecem. Ninguém quer ouvir que você é morto nos seus delitos e pecados. Então vamos amenizar a mensagem. Perceba, tudo começou com o quê? Queremos alcançar os perdidos. Vamos diminuir os padrões. Tira a gravata, tira a camisa. Vamos colocar uma camiseta, uma calça jeans. Vestido, mulherada, esquece. Vamos vir de calça, Deus não está preocupado com nada além disso. Vamos lá, vamos fazer um ambiente mais leve, mais tranquilo. Os incrédulos vão chegar e vão se sentir mais bem recebidos e naturais entre nós. Quem disse que eles têm que se sentir assim? Eles têm que se sentir impactados com a santidade de Deus, quando eles se apresentam na presença do Senhor. Olha como foi a experiência de homens que se encontraram com Deus nas Escrituras. Um texto muito famoso é de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Olha, preste atenção na atmosfera. Se é essa atmosfera que os cultos têm nos nossos dias demonstrado. Quando Isaías entrou no templo, olha a visão que ele teve e a reação que ele teve. Olha o que diz versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. Aonde?
assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas asas, das suas vestes, enchiam o templo. Ou seja, a presença de Deus estava em todo lugar, em todo o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas que se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Aí falou, opa, vamos pôr máquina de fumaça na igreja, né? Então eu disse, olha a reação de Isaías. É essa a reação que as pessoas têm quando têm essa experiência com Deus? Ele disse, ai de mim. Ele reconheceu o quê? A pecaminosidade dele. Ele disse, estou perdido. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia sido tirada do altar com uma pinça. Perceba, esse não é o ambiente que as igrejas estão preocupadas em manter nos nossos dias. Um ambiente de reverência, um ambiente de humilhação, um ambiente de consciência do pecado. Ao contrário, a igreja moderna, ela tem buscado criar uma atmosfera descontraída, casual, que se assemelha muito mais com um jogo de futebol, no qual as pessoas, com seus chinelos, calças jeans, camisetas e bonés, aplaudem enquanto cantam um cântico para Jesus e aplaudem a Jesus. É isso que muitas vezes é colocado. Mais uma vez, qual que é o problema disso que nós estamos falando? As igrejas estão, na verdade, retratando, com esse tipo de mudança, a quem elas procuram agradar. Se a Deus ou as pessoas. O culto é para o crente. Você é um instrumento que Deus usa para salvar o perdido. Ele vem até aqui e o maior impacto que ele vai ter é ser inserido numa atmosfera de santidade e reverência, onde as pessoas vão viver conscientes como Isaías do seu pecado. Elas estarão batendo as mãos nos peitos e dizendo, Senhor, ai de mim, porque sou pecador, tem misericórdia de mim. E as pessoas que chegarem aqui vão ver esse ambiente, essa atmosfera, e vão ter consciência de que estão diante de um Deus santo que é fogo consumidor. Essa é a atmosfera que a igreja de Deus precisa colocar. Mas o que a igreja tem feito? Ao invés de exaltar a santidade, elas têm minimizado a santidade na igreja. E na semana que vem eu vou mostrar para vocês como isso se dá. Se dá principalmente quando ela nega a doutrina da depravação total. Quando ela nega que o ser humano, ele é morto em seus delitos e pecados, e que ele é bom, e que ele tem a capacidade nele mesmo de escolher por Deus. Quando a igreja entende dessa forma, ela começa a inverter os papéis. Deus não é mais o foco, e o foco se torna o indivíduo. Nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem.